Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Pessoal, antes da gente começar a nossa aula, eu quero avisar vocês que eu tô com um problema de tosse muito grande aqui, tá? Então, se você escutar uns roncos aí, eu cortar o microfone, aí eu tô tossindo. Tô com um problema de garganta aqui e tá difícil de segurar, tá bom? Vou tomar a minha aguinha, de vez em quando vocês vão escutar um glúteo, né? É eu bebendo água para dar uma limpada aqui para melhorar. Então, vocês estão percebendo que minha voz tá até mais rouca, né? Bom, vamos lá. Pessoal, antes da gente começar, né, a nossa aula, eu quero avisar vocês que a última aula nossa, né, que seria semana que vem, foi gravada, tá? Foi gravada, já está disponível para vocês assistirem a quarta aula, tá? Então, foi pedido para que vocês não utilizassem, né, o horário da aula atividade para assistir a última aula, ok? Tá? Então vocês vão desenvolver a aula atividade normalmente e assistir a última aula depois. Então a última aula, que seria semana que vem, já foi gravada, está disponível para vocês, tá? Dar continuidade aí no trabalho, beleza? Bom, hoje então nós vamos dar continuidade no nosso trabalho, né? Falando sobre alguns temas importantes da parte de projeto orientado a objeto. Joga para mim na tela lá os slides e nós vamos então fazer um pequeno comentário lá. Opa, erramos. Isto. Bebi uma aguinha, tá, pessoal? Vamos lá. Bom, o tema que nós vamos trabalhar hoje é padrão de projetos, tá? Já tô tossindo, tá vendo? O tema é padrões de projeto. E dentro desses padrões eu vou abordar não só padrão de projeto, né, mas vou falar um pouco sobre padrão de implementação também, que isso é muito importante. Na realidade, vamos falar de padrões em geral, né? Então é muito importante nós entendermos assim, por que é que utilizamos padrão, né? A importância realmente de se padronizar linguagens, termos, estruturas, né, layouts, como que é importante mantermos padrão em nosso projeto, tá? Então, o nosso objetivo principal dessa semana é trabalhar, nessa aula, é trabalhar com padrões de projeto. Então vamos ver alguns padrões de projeto em classificação, né? Os padrões de projeto criacionais, os padrões estruturais, os padrões comportamentais, né? Vamos fazer alguns comentários sobre eles. Agora é importante, pessoal, entender, é importante vocês entenderem, quando nós falamos de padrão, não existe também assim algo padrão. Deu para entender? Não existe algo padrão, tão padrão que não possa ser despadronizado. O professor ficou doido. Eu quero explicar o seguinte: a padronização de projetos, ele tem um grau de importância muito grande, né? Em todo o ciclo de vida do software, isso é muito importante. Mas assim, eu também quero dizer a vocês que quando nós utilizamos padrões de projeto, não necessariamente temos que fechar os olhos para o mundo e obedecer cegamente o que um determinado padrão está dizendo. Peraí, professor, aí então é um antipadrão? Não, não é um antipadrão. Nós temos que observar alguns princípios e alguns conceitos que vamos utilizar dos padrões, vamos seguir estes padrões, mas muitas vezes, no dia a dia, no nosso projeto, na implementação, às vezes há necessidade de se fazer algo de alguma maneira que a gente para pensar, poxa, mas aí a gente vai quebrar esse padrão aqui, não vamos seguir direito, né, porque esse padrão de projeto diz que a gente tem que agir desta forma e agora nós vamos fazer desse jeito. É algo que não se toma uma decisão arbitrariamente, né? Então, quando eu preciso fazer isso, é tomada decisão em conjunto com equipes, com gerentes de projeto, com projetistas, analistas, programadores, enfim, todas as pessoas envolvidas no projeto. Olha, o nosso padrão de desenvolvimento é esse, mas precisamos quebrar esse padrão nesse sentido aqui por causa disso. Tudo é possível, né, fazer. Agora, é necessário ter argumentos importantes, argumentos que justifiquem a razão de eu alterar aquele padrão ou de eu fazer dessa maneira. Então a gente encontra muitos alunos aí, né, que desenvolvem seus projetos, seus TCCs, seus trabalhos, utilizando um determinado padrão de projeto e eles dão uma escorregadinha e deixam lá algo um pouco fora do padrão. Então a minha primeira pergunta que eu faço é: por que é que você fez assim? Né? Ou seja, pode fazer ou não pode? Então a gente não pode ser tão radical ao ponto de dizer, não, isso não pode, ponto final, vai morrer assim e acabou.
Então nós temos que ter um pouco de essa flexibilidade para entender que um padrão de projeto veio para auxiliar o desenvolvimento, para auxiliar, melhorar a produtividade, melhorar diminuir a complexidade da construção de um software. Mas também temos que ter o bom senso de que algo às vezes é necessário ser, vamos dizer assim, simplificado ou até adaptado a uma necessidade. Não estou aqui dizendo que ninguém deve sair alterando padrões de projeto arquitetural porque o professor falou que pode ser mudado. É importante, primeira coisa mais importante, entender muito bem daquilo que você pretende mudar. Né? Se eu estou utilizando uma arquitetura básica de um software e eu pretendo agir de uma maneira cuja arquitetura diz que não pode, eu tenho que ter um profundo conhecimento daquela arquitetura para fazer um estudo, para saber se não existem outras possibilidades. E se eu mudar, por que é que está sendo mudado? Em que momento está sendo mudado? É a mesma coisa que vocês devem ter aprendido lá em banco de dados sobre redundância de dados, né? Redundância controlada. Pode existir redundância em banco de dados? Pode, mas desde que essa redundância seja controlada. Por que é que existe essa redundância? Né? Eu preciso entender, eu preciso argumentar o porquê daquilo. Então, em padrões de projeto também. Então, quando nós falamos de padrão, é algo que eu determino que vai ser seguido uma linha de raciocínio, um princípio básico de construção de software, no caso de projeto de software. Então, eu vou seguir essa linha. Quando eu digo que um padrão de eu estou utilizando um padrão X de desenvolvimento de software, qualquer arquiteto de software que conheça esse padrão, quando ele entrar na empresa, ele vai saber do que eu estou falando. Agora, se eu alterei esse padrão a ponto de eu descaracterizar totalmente esse padrão, quando o arquiteto chegar e achar que está usando um padrão X, quando ele começar a manipular esse projeto para fazer alguma alteração, ajuste e tal, ele vai perceber que não, peraí, mas está totalmente fora, está descaracterizado. Então, temos que tomar muito cuidado. São decisões que se tomam na fase de projeto que pode definir o andamento do nosso projeto, pode alterar até a qualidade do meu software. Tá bom? Bom, então nós vamos falar de alguns padrões. Para a gente começar a falar de padrões, né, existem os padrões de projeto, eu vou falar de um outro padrãozinho que é muito importante também na fase de desenvolvimento, mas é mais ligado à parte de implementação. Eu disse a vocês que a fase de projeto é aquela fase que está bem pertinho da fase de implementação. Né? Ela está no meio, a fase de projeto está perto da fase de análise e também está perto da fase de projeto. Então ele está bem perto da fase de implementação. A fase de projeto existe para preparar artefatos para que sirva de subsídio para os programadores desenvolver o software. Então essa parte de projeto, nossa, ela é muito importante. Então eu também vou falar um pouquinho sobre alguns princípios e alguns padrões de implementação de código, que isso é importante. Professor, mas nós estamos na fase de projeto. Né? Mas é importante ficarmos atentos, porque na fase de projeto eu também posso já determinar o padrão de implementação, de como é que vai ser implementado algumas coisas. Tá? Então existem alguns padrões, aí, alguns padrões conhecidos, alguns padrões que as próprias empresas definem. Eu vou criar o meu próprio padrão. Eu posso, professor, determinar o meu padrão, criar o meu padrão? Pode. Pode, sem problema. De repente pode nascer daí um padrão universal para todo mundo que queira construir um software, seguir o seu padrão. Você pode, mas é necessário é bom ter um padrão. Crie o seu próprio padrão, documente o seu próprio padrão e siga o seu padrão. Isto é importante. Tá? Vocês vão perceber que quando a gente busca uma certificação, né, uma das coisas que eles observam é isso, né, se existe um determinado padrão aqui para seguir. Senão você já pensou, cada projetista projeta de um jeito. Eu tenho lá dentro da minha equipe 5 projetistas. Um projeta de um jeito, aquele de outro jeito, esse de outro jeito, tal. E aí chega lá na programação, um programador faz de um jeito, outro programador faz do outro, aquele faz do outro. Chega um programador novo, programa do jeito que ele quer. Então o que vai acontecer? Vai existir uma mistura dentro do seu projeto, dentro da tua empresa, né? Especificamente no seu projeto, que vai dificultar a manutenção desse sistema. Então nós já vimos, e vocês também já aprenderam, que o custo maior de um software é o seu projeto. Né? O momento que você está projetando, o custo em tempo, faixa de tempo utilizado. Por que isso? Porque se eu utilizo mais tempo para projetar, né, a chance de eu implementar da melhor maneira possível é muito grande.
E quando eu implemento e construo o software utilizando as boas práticas de programação que a arquitetura e os padrões de projeto ditam, quando eu tiver que fazer manutenção nesse software por alguma razão, uma implementação nova, uma correção de bug, uma atualização de regra de negócio, estas atualizações vão ser menos caras para você. Quando eu falo cara, não só dinheiro, mas vai ser caro em tempo, que eu acredito ser até muito mais caro do que o próprio dinheiro, né? Então, se você projeta seguindo padrões bem definidos e toda uma equipe segue um determinado padrão de projeto, na hora de eu fazer essa manutenção, o caminho para que isso aconteça vai ser mais fácil. Professor, você falou uma coisa de bug, né? Que vai ser mais fácil corrigir um bug. Professor, o senhor não falou que se eu fizer um projeto bem feito, seguindo padrões de projeto, definir uma arquitetura muito bem definida, construir e implementar seguindo padrões, com base nos artefatos que veio da análise do projeto, eu vou ter um software livre de bug? Não, não vai, gente. Não vai. Olha, eu conheço softwares bons, mas livre de bugs, olha, o Windows tem. Eu não sei se é uma referência, né? Mas o Windows tem bug, o Visual Studio tem bug, eu descobri bug no Visual Studio, o Borland, o Delphi tem bug, né? Então, grandes empresas, grandes corporações com produtos marcas bem definidas no mercado, têm seus bugs, porque eu, um Hellis mortal, não vou fazer um software que tem algum bug. Agora, quando nós falamos que um projeto bem definido vai nos auxiliar, é que caso apareça um bug em alguma situação, este bug vai ser mais fácil corrigir, né? Eu vou ter noção, mas eu vou saber onde está esse bug, aonde ele vai interferir, o tempo que eu vou gastar para corrigir isso, em que parte do meu sistema isso vai interferir. Lembra que nós falamos de modularidade na aula passada? A gente fazer sistemas modulares, alguma das vantagens é a gente diminuir o acoplamento, e quando eu diminuo um acoplamento entre o módulo, a manutenção dele é mais fácil, porque eu trabalho num determinado módulo que ele não vai interferir num outro módulo, apesar de estarem relacionados. O meu baixo acoplamento me permite manusear, manipular, alterar o módulo sem que ele interfira no outro. Então, quando nós seguimos essa ideia de padrão de projeto, eu garanto essa facilidade, essa manutenção do sistema com um pouco mais de flexibilidade, né? Porque uma das coisas mais caras na construção de um software hoje é a manutenção, no meu ponto de vista, é a manutenção. E quando eu falo cara, não só em dinheiro, mas o custo de tempo, homem hora envolvido numa manutenção de um software, ela é muito cara, né? Professor, mas você acha que é muito mais caro eu construir o Windows do que dar manutenção nele? Se você parar para pensar que quando você construiu o Windows ninguém estava usando ele, né? E a partir do momento que você vende, alguém está usando e alguém está tendo prejuízo por falta de, por mau funcionamento dele, então aí eu começo a ver que o prejuízo meu é maior e do outro, porque enquanto ninguém está usando, deu bug, eu corrijo sem problema. Quando alguém está usando o meu software, e aquele software que ele pagou para mim, que eu construí, que foi feito para atender uma necessidade que ele pediu, e ele está, de uma certa forma, ganhando dinheiro em cima daquilo, e aquilo para de funcionar, então o custo disso para mim e para ele é muito grande, porque eu vou ter que parar o que eu estou fazendo, e pior, trabalhar em algo que alguém já está utilizando em funcionamento e de uma maneira que eu não prejudique ele também. Então olha que o custo e o tempo disso é muito maior, é muito mais caro isso do que construir. Tá? Então os padrões de projeto, quando nós falamos em padronização de projeto, ele vai dar essa visão mais fácil para a gente, vai clarear um pouquinho mais. Tá bom? Eu vou falar um pouco para vocês de uma outra padronizaçãozinha, né, antes de entrar em padrões de projeto propriamente dito, falar em alguns padrões um pouco mais simples, mais fácil, mais voltado à parte de implementação. Professor, nós estamos na fase de projeto e não na fase de implementação. Só que na fase de projeto você já pode determinar regras, definir padrões de implementação para o programador seguir. Então, nessa documentação que você vai fazer, onde vai ter tuas classes, tua arquitetura, seus padrões de projeto, tudo definido, você também vai dizer para ele, siga esse padrão de implementação, esse padrão de nomenclatura, esses princípios aqui são importantes para manter a padronização de projeto também. Tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre, dá uma olhada aqui no notebook, sobre padrões de implementação. Pessoal,
o paradigma orientado a objeto por si só, né, só por ser orientado a objeto, não significa que o meu software vai ser o melhor dos melhores. Né? Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Então, o fato de você estufar o peito e dizer assim, professor, o meu software é orientado a objeto, então ele é o melhor. Nada disso. O fato de um software ser orientado a objeto não significa que ele é o melhor, né? Porque eu conheço software estruturado, usado o paradigma estruturado, que é sensacional e dá de 10 a 0 em sistemas orientados a objeto, né? Um paradigma orientado a objeto por si só não resolve. Então nós precisamos melhorar e buscar padrões que o paradigma orientado a objeto proporciona para o desenvolvimento do sistema. Então, utilizando o paradigma orientado a objeto, eu posso criar ferramentas e padrões para auxiliar o desenvolvimento. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre padrão de implementação. O que é um padrão de implementação? Uma das coisas que a gente vê muito por aí, principalmente quando o cara está aprendendo a programar computadores ou a planejar suas classes. Pessoal, desculpa, tá? Essa tosse vai me acompanhar até o final da aula, tá? Então eu vou ter que beber uma aguinha aqui. Então, existe um defeito ou, enfim, um vício de quem vai projetar um software, né, de utilizar uma nomenclatura. Então, existe alguns padrões de nomenclatura utilizados para a construção de software, para nomenclatura. Então, existe a notação húngara, como vocês estão vendo aí, que é aquela notação que faz referência a nome de variáveis, por exemplo, nome de métodos, nome de variáveis, nome de parâmetros, nome de classe, nome de, enfim, nomenclatura. Quando você vai criar variáveis, quando você vai criar nome de parâmetro, nome de método, você não deve colocar qualquer nome, tá? Você não deve colocar qualquer nome, você não deve usar de qualquer maneira. Primeiro, os nomes de uma variável devem ser de um nome que identifique a sua função. São nomes que identifiquem o que é que ela tem armazenada. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável que vai armazenar código, para que eu vou colocar número, né? O nome da minha variável é número. Mas o que ela vai armazenar? O código do cliente. Então, por que você não coloca código do cliente? Então, o nome, a nomenclatura utilizada, né, para você definir nome de itens, de identificadores na programação é muito importante. Então, existe aqui uma anotação chamada húngara. É aquela anotação que toda variável que você vai dar nome, você coloca um prefixo antes para identificar o tipo da variável. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, né, como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma variável chamada código com um prefixo chamado int. Esse prefixo int está dizendo que essa variável é do tipo int. Eu tenho uma variável nome cujo prefixo é str. Então, essa é uma notação húngara que alguns projetistas, alguns programadores utilizam. Tem também a notação posicional, aquela notação que os programadores utilizam da seguinte forma: olha, as nossas variáveis ou nome de identificadores só vai poder ter 8 letras, 4 letras, 6 letras, 7 letras. Então, se você olhar o código do cara, o código inteirinho está cheio de variáveis com no máximo 8 caracteres. E tudo com abreviação. Então isso dificulta um pouco mais o entendimento de uma variável. Então se você tem uma variável simples como essa que eu tenho aqui, por exemplo, a nome_cli, né, eu já entendo que é o nome do cliente. QTDE_prod é quantidade do produto. Então ele definiu um padrão que todas as variáveis vão ter 8 posições. Tudo bem. Essa é a notação que eles chamam de notação posicional. Depois tem uma notação chamada camel case. Camel case. O que é? É aquela variável, né, que você pode
tem liberdade para você utilizar quantos caracteres você quiser, porém eu não uso nenhum prefixo antes, dizendo se ela é inteira, se ela é string, se ela é bool, se ela é char, não uso nenhum prefixo, tá? E quando eu uso o nome composto, né, a primeira letra da variável é minúscula, depois o nome composto eu vou obedecendo maiúsculo para os outros, como foi, né, como está o exemplo aqui. Se é um nome que não é composto, a minha variável fica tudo em minúsculo. Então isso é um exemplo, pessoal, de notação camel case. Depois tem uma outra notação aqui chamada Pascal case. Essa já é o inverso daquela ali, ó. Ele segue o mesmo princípio em nome composto, só que toda variável começa sempre com letra maiúscula. E o nome composto também repetindo sempre por letras maiúsculas. E depois tem aquele padrão do underscore ou hífen, né? Como a gente conhece. O cara utiliza uma variável, né, com o nome composto, separando por o underscore ou o hífen ou tracinho, né? E ele utiliza tanto maiúsculo como minúsculo, né, utilizando essa separação. Então, pessoal, isso daqui é uma notação que vocês devem observar e devem seguir. Por quê? Isso torna o seu código um pouco mais fácil de se entender, tá? Existem discussões que essa aqui não é boa, essa não é, essa é melhor, aquela não é, essa é melhor que aquela e tal. Eu tenho a minha preferência, eu sigo um determinado padrão, tá? Agora, se você quiser seguir qualquer um deles, então é bom que você conheça um pouco mais cada um para você entender. Quando eu falo aqui nome de variáveis, eu estou usando aqui essa notação húngara, que identifica o tipo da variável. Então existe uma discussão, que o cara fala, para que é que eu vou querer saber qual é o tipo da variável numa programação? Eu encontrei uma variável código, eu sei que o conteúdo dela possivelmente será o código de alguma coisa. Se eu vejo uma variável nome, eu imagino que essa variável é para armazenar o nome de alguma coisa. Aí alguém pode dizer, professor, mas se eu tenho o prefixo aqui str ou int, eu no meio do meu código, eu já sei qual é o tipo de dado que essa variável armazena. Né? Mas aí eu pergunto, hoje, né, com as ferramentas que nós temos, como Visual Basic, como Visual Studio, como Eclipse, como essas IDEs da Borland, né, do Delphi, essas IDEs que nós temos hoje, né, elas facilitam tanto a nossa vida que basta você posicionar o cursor sobre qualquer identificador, ele te dá uma enxurrada de informação sobre aquele identificador. Ele diz se aquilo é uma variável, diz que tipo de variável é aquela, em tempo de execução mostra até o conteúdo da variável. Então, dependendo da sua ferramenta que você utiliza, esse padrão aqui não é interessante, né? Aí vem a pergunta, né? Alguns arquitetos falam, para que eu vou querer saber se ela é inteira ou não, né? Basta eu saber o conteúdo dela, mas aí é discutível, né? Então cada uma delas, pessoal, tem as suas características e é importante a gente entendê-las bem e passar a utilizar esse tipo de padronização. Não só na programação, pessoal, mas também quando nós fazemos lá a nossa... quando nós fazemos a nossa... diagrama de classe, quando nós criamos nosso DER, tudo isso vai influenciar. Porque quando eu crio a minha classe, se eu falar assim, bom, eu vou usar a notação posicional, né? Posicional. Então quer dizer que todas as minhas classes vão ter nome com no máximo 8 caracteres. E todos os atributos que estiver dentro dela vão ter também no máximo 8 caracteres. Ah, professor, mas isso ainda é muito interessante, né? Então, aí você não usa essa notação, você passa a usar uma outra notação. No banco de dados, você vai ter que criar as tabelas, você vai ter que seguir essa notação. Então, o padrão que você define na padronização de códigos, na sua notação de nomenclatura, ela vai influenciar no teu projeto inteirinho. Não só na implementação, na definição de variáveis, mas também na parte de projeto, no seu DER, né, no seu projeto de banco de dados, o nome das tabelas, o nome dos atributos, né, na fase de projeto, o nome das classes, o nome dos atributos dessas classes. Então, o que você definir aqui vai influenciar, vai sofrer... Desculpa, galera. Vai sofrer também a implementação, vai sofrer a mudança dessa implementação. Então, cada uma delas tem a sua
a sua aplicação. Bom, uma outra coisa que é muito importante nós pensarmos também é numa coisa chamada indentação. Pessoal, olha, eu vou ser franco para vocês. Quando eu pego um aluno que me chama, professor, dá uma olhadinha aqui, vê o que eu estou errando. Se eu olhar o código dele e não tiver indentado, eu viro as costas na hora e falo, arruma essa porcaria, depois eu venho ver. Porque, me perdoem, né, usei o termo porcaria não para desfazer, mas realmente, um código que não tem uma organização indentada é realmente uma porcaria para se ler. Para você identificar uma estrutura, saber quem está dentro de quem segue o quê, uma sequência lógica, se você não manter o seu código organizado, né, um padrão de organização, você vai sofrer extremamente quando você tiver que fazer uma manutenção nesse código. Aí você pode falar assim, professor, mas eu me encontro bem com os códigos que eu faço, do jeito que eu faço aqui, eu me acho. Bom, parabéns, se você trabalha, por exemplo, na tua casa, né? Se você é a única pessoa que tem contato com os códigos do software que você faz, né? Isso realmente não vai fazer diferença nenhuma. Mas e se você estiver trabalhando dentro de uma empresa? E se você for um dia ser um projetista de uma empresa, um arquiteto? E se você um dia for um gerente de projetos dentro de uma empresa? Você precisa ter esse conhecimento, porque um código bem organizado vai facilitar a leitura, a manutenção, o entendimento disso entre todos os membros da equipe. Porque eu sempre digo que quando você constrói um software, né, um programa, esse programa entra em produção, né? Você pode estar de férias e esse mesmo programa que você construiu apareceu um bug lá, ou teve que mudar uma regra de negócio e alguém vai ter que mexer nesse programa, só que você está de férias. Então, se você não seguir um padrão de organização, quem for pegar o seu código para ler, se prepara, cara, que a orelha da sua mãe vai arder, o cara vai xingar a terceira geração sua. Ele vai te excomungar, mas por que esse, né, escreveu desse jeito que não dá para entender nada? Nome de variável, tudo, né, sem especificação, sem nenhum critério, né, sem indentação, né, tudo escrito numa linha só. Então, a organização do código, ela vai influenciar aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. Uma das fases, na minha opinião, que mais custa para a empresa é a manutenção do software, em alguns casos. E justamente na manutenção é que isso vai influenciar. A organização desse código, a organização desse projeto vai fazer muita diferença, né? Então é muito importante você seguir essa questão de indentação. 3 espaçozinhos ali, começou uma estrutura que tem indentação, 3 espaços, comecei outra. Pessoal, mas quais são as estruturas que tem que indentar? Bom, pessoal, aí você tem que recorrer ao teu conhecimento da linguagem, né? Então você tem que conhecer a linguagem, as estruturas que ele tem, os comandos que ele te disponibiliza, a sintaxe de cada um deles e para você dar as indentações corretas dentro de cada um, né? Então você precisa manter isso daí, senão o seu código vai ficar extremamente bagunçado. Fonte, né? Tem gente que usa fonte Arial, cara, dentro de uma programação. Isso é loucura, né? Isso é loucura você construir um software inteiro com uma fonte que você utiliza no Word, por exemplo, para texto, coisa que o usuário vai usar. O teu código-fonte só vai servir para você que é técnico. Não precisa ter fonte estilizada, nada disso, né? Então é importante você usar um tipo de fonte específica, fonte monoespaçada, que é aquela fonte Courier New, né? Aquelas fontes que são matriz, são padronizadas. E isso vai auxiliar na organização, isso vai manter o seu código mais legível um pouquinho. Vai manter o seu código mais legível para qualquer pessoa que vai dar uma olhada nele e vai bater o olho e falar, pô, aqui dá para entender, né? Porque as fontes monoespaçadas, cada espaço que você dá numa linha vai ser sempre o mesmo espaço físico, mesmo comprimento. Se você usar uma fonte TrueType, por exemplo, que é aquela que você usa no Word, 3 espaços numa linha não é o mesmo espaço de 3 espaços numa outra linha, se é que vocês me entendem, né? Então isso pode dar diferente. Quando é uma fonte monoespaçada, ou seja, cada caractere ocupa o mesmo espaço, né, dentro do padrão de texto, então vai facilitar também a indentação dos códigos. Tá bom? Mais uma olhadinha aqui no nosso notebook. E mais uma coisa importante aqui, pessoal, que é comentários. Comentários
também faz parte da padronização de projeto, tanto na fase de projeto como na fase de implementação. Quando nós falamos comentários, alguns profissionais, programadores, falam: professor, a minha documentação, a documentação do meu projeto é toda feita em comentários no código. Não que deva ser só isso, tá, pessoal? Na minha opinião, precisa ter um pouco mais do que simples comentários dentro do projeto. Mas os comentários, eles documentam muito o projeto, tá? Não são suficientes, mas eles documentam muito, tanto na fase de projeto quanto na fase de implementação. Então nós podemos colocar comentários dentro da minha modelagem, do meu diagrama de classe, né? Então eu abri o Asta lá onde eu crio minha classe, então eu tenho o campinho dela, eu coloco lá vários comentários dizendo sobre a regra de negócio, aquele relacionamento, o que significa, por que é assim, os cuidados que eu devo ter, como deve ser instanciado, enfim, documentado dentro do meu diagrama de classe, o diagrama de sequência, enfim, todos os artefatos disponíveis na UML dentro do Asta, eu posso fazer comentários para enriquecer a documentação do meu projeto. Também eu posso fazer isso dentro do meu código, comentando linha por linha, a estrutura, a definição de uma classe, faço um pequeno comentário, definição do método, desta variável está sendo utilizada no parâmetro tal, esse parâmetro serve para isso. Então é muito importante você definir esses comentários. E dependendo da ferramenta que você utiliza dentro do software, né, esses comentários passam a incorporar a documentação do seu projeto, né? Dependendo das ferramentas, da linguagem, do modelo, enfim, do que é que você está usando ou descobriu para documentar, para comentar o seu código, dependendo do que você usa, esse comentário se torna parte da sua documentação. Então, por exemplo, em .NET, se você colocar 2 barras numa linha, você faz um comentário de uma linha de código. Se você colocar 3 barras, ele vai abrir um cabeçalho padrão do .NET que você pode documentar uma classe, um método, uma variável, um espaço qualquer. E isso é padronizado e existem algumas ferramentas que vão ler o seu código, pegar essa documentação, pegar esse comentário que você fez e gerar uma documentação para você. Então, comentários em softwares também é uma boa prática de programação. É um padrão de código adotado, um padrão de documentação, um padrão de implementação, um padrão de projeto adotado que vai fazer diferença no código. Eu vou mostrar para vocês aqui um código bem organizado e um código totalmente desorganizado para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então eu vou mostrar isso aqui para você. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Por exemplo, eu tenho aqui, pessoal, um código. Deixa eu ver se dá para melhorar aqui. Acho que dá para ver aí. Eu tenho aqui o código de uma classe, né? Aquela classe produto, né? Olha só. Eu tenho aqui, olha a organização do meu código, né? Eu tenho uma organização aqui, eu defini uma classe. Olha a indentação que eu estou dizendo, ó. Identadinho significa que esta classe chamada produto está dentro do namespace repositório.domínio, por isso que eu identei. Quando eu criei a classe, perceba que eu identei também, ó, para que dentro da chave ficasse toda a infraestrutura que essa classe vai ter, tudo identado. Olha o alinhamento, você está percebendo aqui, ó, eu poderia ter escrito esse ID aqui, ó, né? Eu poderia ter escrito esse quantidade aqui. Mas eu coloquei ali, ó. Tem gente que fala que, professor, isso aí é perfumaria. Pode ser. Só que a perfumaria tem o seu valor, né? Então tudo tem o seu valor, professor, mas às vezes isso toma muito mais tempo do que... É verdade. A documentação, quanto mais rico a documentação, quanto mais elaborada a documentação e a padronização do seu projeto, mais tempo vai levar. Mas também, num segundo momento, uma leitura, uma interpretação do seu código também vai fazer diferença, né? Então, olha lá. Eu estou utilizando aqui, ó, né, a nomenclatura Camel Case. Olha só. Camel Case para nome de atributos. Olha aqui, ó. Vocês estão percebendo? Ó, deixa eu ver se dá para... Deixa eu só dar um zoom aqui, pessoal. Deixa eu só abrir o meu zoom, só lá um minutinho. Pronto, tá aqui. Então, deixa eu ver se eu abro o zoom aqui.
Olha só. Então eu estou usando aqui, né, um padrão, né, uma notação que é chamada camel case. O que é o camel case? Lembra que eu falei que eu estou utilizando então todas as minhas variáveis em caixa baixa e caso ela seja, digamos assim, nome de identificador composto, primeira letra, né, da minha variável minúscula e os nomes compostos depois começando com a primeira letra maiúscula. Então eu adotei esta nomenclatura, né? E percebam que o nome da classe também eu segui essa nomenclatura, né? Só que o nome das classes eu adotei o Pascal Case, que é sempre a primeira letra maiúscula. Professor, você não está misturando? Não, não estou misturando, eu estou adotando alguns padrões, onde nisso eu crio o meu padrão. Então, o meu padrão de desenvolvimento diz que nome de classe e nome de métodos, eu uso a notação Pascal Case. Nome de atributos, variáveis e parâmetros, eu uso a notação Camel Case. Professor, mas não fica meio confuso? Bom, você tem razão. Pô, que hora que eu uso isso, que hora que eu uso aquilo? Bom, para isso eu preciso entender muito bem como é que funciona a parte de programação. Então eu estou dizendo que a declaração de classes eu uso o Pascal Case. E a declaração dos atributos dela eu uso o Camel Case. Então tá definido isso e ninguém muda mais. Professor, e se tiver... Deixa eu tomar um golinho d'água, peraí. Professor, e se tiver alguém que utiliza isso diferente? Por isso é que existe, né, pessoal? Vocês devem ter aprendido com o professor Perini, com o professor Marcos, né, na parte de engenharia de software, na qualidade de software, que existe um processo para validar aquilo que você está fazendo, né? Que o seu código vai passar, o seu código passa por uma auditoria, essa auditoria vai verificar se o que você escreveu está dentro dos padrões definidos pela empresa, se as notações de nomenclatura que você está usando está adequada aos padrões adotados, e se esse código passou pela auditoria, o seu código vai para frente. Se não, alguém vai te chamar e a atenção e dizer para ela, por que isso não está assim? Por que foi feito diferente? Ah, eu esqueci, tá, então corrige. Por que você fez? Porque eu achei melhor. Então alguém vai falar assim, olha, você não está sendo pago para achar melhor, enfim, para fazer. Nem sempre alguém vai falar assim, mas vai pensar, né? Então o mais importante é melhor então que você siga o padrão estabelecido pela empresa ou por você mesmo e você tem então um código padrão fácil de entender por qualquer pessoa, tá? Mais um golinho d'água. Bom, continuando. Então aqui embaixo eu tenho os métodos, né? Olha só, eu tenho métodos utilizando o padrão Pascal Case também, né? Primeira letra maiúscula, caso for nome composto, a primeira maiúscula também, e as minhas variáveis usando o Camel Case, ou seja, caixa baixa e, caso seja nome composto, os nomes que vêm depois com a primeira letra maiúscula. Né? Perceba que a própria Microsoft utiliza isso, né? É até legal, a Microsoft ela disponibiliza um padrão, né? Eu procurei para vocês lá, não achei, tá? Mas é só entrar no site da Microsoft lá. Ela disponibiliza um documento, né, da própria Microsoft, do padrão que ela adotou dentro do .NET. E que eu costumo seguir ele, eu gostei do padrão que ela adotou e sigo esse padrão de nomenclatura. Então lá ela define todos os nomes de métodos, nome de classe, nome de atributos, nome de propriedades, nome de variáveis, nome de identificadores em geral, nome dos componentes que vão na tela. Então ela usou dentro do projeto dela e sugere para quem vai utilizar seguir aquele padrão. Então eu gosto de usar aquilo ali. Se vocês tiverem curiosidade, eu tentei achar para vocês, lá não achei, mas eu tenho ele aqui e eu vou ver se eu acho esse PDF, eu posto para vocês lá no fórum, né, que é um documento interessante onde você lê, tem tudo definidinho, como que você deve utilizar. Só que é um padrão que a Microsoft adotou. Professor, mas eu posso adotar isso em Java, em Delphi? Pode. É um padrão, né? Ou você mesmo pode criar o seu próprio padrão. Agora, quando você vai criar um padrão seu, né, é legal que você documente isso. Crie esse documento, entrou um funcionário novo, ó,
Isso aqui é o nosso padrão. Segue-se. Qualquer coisa fora disso, o seu código, o seu projeto vai ser recusado, né? Mas siga um padrão. Então, esse padrão que a Microsoft definiu, ela segue esse padrão. Pascal Case para nome de classes, de arquivos, né? Camel Case para nome de variáveis, para nome de parâmetros, de atributos, né? E assim ele vai definindo para você toda a nomenclatura de toda a situação que existe dentro da codificação. Beleza? Então, voltando aqui para o notebook, para o meu código, né? Então, veja bem, pessoal, tudo identadinho, né? Você está vendo? Tudo identado. Quer dizer, é um código agradável de se ver, fácil de se entender. Então, qualquer pessoa que entenda de programação e ele pega um código desse daqui, ele não tem dúvida, ele vai saber, ó, eu tenho uma estrutura if, toda estrutura if tem uma indentação dentro dela. Isso é padrão, pessoal, em qualquer linguagem de programação. Né? Não é só em C#, né? Qualquer linguagem de programação utiliza isso. Tem algumas linguagens meio malucas lá, né? Que o cara não segue nenhum padrão, mas aí já o próprio nome fala, né? Algumas linguagens meio malucas, mas na realidade maluco é quem está escrevendo o código, né? Então, veja bem, olha, o sinalzinho um embaixo do outro, pô, não podia ser assim, professor, mas se fosse assim funcionava? Ó, funciona. Né? O compilador não faz essa diferença. O compilador não liga para a perfumaria. As perfumarias são importantes para nós programadores, para nós projetistas, para nós profissionais do software, quando tiver que por alguma razão abrir um código desse e tentar ler ele. Né? Então eu uso a indentação, alinhamento de tudo, né? Definição de variáveis com nomes que são bem sugestivo. Então eu olho uma variável dessa daqui, ó, descrição. Eu estou dentro do contexto de uma classe chamada produto. Eu encontro um atributo chamado descrição, só um orelhudo mesmo para não saber do que se trata, né? Desculpa a brincadeira. Mas só o cara que é muito desligado para não saber o que é essa descrição. Se eu estou dentro de um contexto, olha aqui, ó, de uma classe chamada produto. Dentro dela, aqui ó, né? Dentro da minha classe produto, eu tenho um atributo chamado descrição, só se eu for muito desligado para não saber que essa descrição quer dizer, né? Faz referência à descrição de um produto. Que esse QTDE faz descrição à quantidade de produto. Né? Então fica mais fácil entender isso. E é aquilo que eu disse, pessoal. Por que eu não usei STR aqui? Porque é aquilo que eu falei. Se eu posicionar o cursor aqui em cima, ó, a IDE já fala para mim, ó. Deixa eu ver se dá para aumentar mais aqui para vocês verem. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, olha só. Não sei se dá para ver aí. Quando eu posiciono o cursor sobre a variável, a IDE já me fala que isso aqui é um atributo da classe produto e é do tipo string. Né? Então, eu não tenho que me preocupar em utilizar um prefixo para definir o tipo da variável. Então, isso, na minha opinião de projetista, achei desnecessário e acho até deselegante para o projeto. Acho assim um negócio meio deselegante. Né? Agora, pessoal, em alguns casos pode acontecer de você quebrar esse paradigma, de você, de repente, passar a não utilizar um determinado padrão por alguma razão, de legibilidade ou de duplicação de variável, né? Às vezes isso pode acontecer, mas é importante ficar atento sempre nesse padrão. Então observe, cada chave, né, bem alinhadinha, ó, cada chave identada, olha só, ó, né? Ó, 1, 2, 3, espaço. Então, bem organizadinho. Agora eu vou mostrar para vocês o mesmo código todo desorganizado. Olha lá, ó. Dá uma olhada, pessoal. O mesmo código, só que escrito totalmente desorganizado, sem indentação nenhuma. Dá uma olhada, ó. Isso aqui parece um emaranhado, meu. Parece né? Sabe? A minha mãe, antigamente, ela tinha uma cesta assim, que ela guardava linha, novelo de lã, que ela costurava, e às vezes aquela linha saía do carretel e virava aquele emaranhado de linhas que você não sabia de quem era o quê. Então é isso que vira o código. Ó. Olha só que coisa, eu ainda mantive alguns padrões, ó, e mesmo assim você percebe que está totalmente bagunçado. E olha que legal, o mais interessante, o compilador nem liga para isso. Se eu compilar, ele vai aceitar. Quer ver? Ó, vou compilar aqui. Compilei. Olha aqui, ó.
build success, quer dizer, ele compilou sem problema nenhum. Por quê? Porque para ele, essa organização para o compilador não faz diferença nenhuma. Então, pessoal, a diferença vai fazer sempre para nós, como documentação. Então, a indentação do código faz parte da padronização do seu projeto. Mesmo nós estamos falando aqui de projeto de sistema, mas nós também temos que ficar atento que isso vai ter um reflexo lá na parte de codificação. Então é muito importante entendermos isso. Todo e qualquer padrão que nós adotarmos, ele tem que ser benéfico no projeto. Não basta simplesmente por ser bonito ou porque a Microsoft usa e eu vou usar também. Mas o padrão de projeto tem que ser benéfico para o seu padrão, para o seu projeto. Eu vou adotar isso de uma maneira que vai auxiliar e não atrapalhar o desenvolvimento. Tem algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falar assim, mas além de eu ter que ficar me preocupando em escrever o código para resolver o problema, eu tenho que ficar lembrando que para me dar nome nessa variável tem que ser assim. Olha, irmão, é sempre assim, né? Não tem como você trabalhar numa equipe e você escrever o código do jeito que você quiser. Não existe isso, né? Então eu já fui gerente de projeto em outras empresas, já fui arquiteto de software em muitas empresas e eu cobrei isso dos meus subordinados. Olha, tem que ser assim. Mas isso aqui perde-se um tempo. Olha, perde-se um tempo talvez agora até você se habituar, mas depois que você se habitua, isso passa a ser algo muito comum na programação e você nem percebe. E isso vai fazer diferença lá na frente. Primeiro que se isso não acontecer, se alguém que vai fazer uma auditoria nesse código vai reprovar o teu código. Olha, está fora dos padrões. Mas ele funciona. Ninguém está discutindo aqui o funcionamento de um produto. Nós estamos discutindo o padrão adotado para se construir. Faz diferença? Vimos que não. Nós vimos que este código totalmente desorganizado, eu compilei, o compilador aceitou e sem problema nenhum. Na realidade, quando o compilador compila o seu código, ele bagunça tudo. Ele tira todos os comentários, ele tira todos os espaços e compila somente o código que interessa para ele. Mas isso é para ele, né? É ele que vai utilizar o código objeto do teu projeto. Para nós precisamos ter isso como código-fonte. Por isso que chama-se código-fonte. Esse código precisa ter o mínimo de organização, o mínimo de padronização. Beleza? A nomenclatura que a Microsoft também utiliza é uma nomenclatura que, além dela dar nome para as variáveis e tal, ela utiliza, por exemplo, no caso do C#, VB, o Java, né, com Eclipse, com NetBeans, com qualquer IDE que ele vai desenvolver, a Borland com o Delphi, o CBuilder, o JBuilder, enfim. As IDEs que disponibilizam componentes para a gente, ela também utiliza definições de nomenclatura para aqueles componentes. Por exemplo, deixa eu abrir uma aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, às vezes você vai fazer um projeto lá, né, um formulário contendo, sei lá, né, o seu formulário de cadastro de cliente e tal, e você coloca ali vários componentes, componentes que vão compor a sua tela. Então, estes componentes também precisam ser observados, uma nomenclatura interessante para eles. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um projetinho simples, né, básico, como esse daqui, ó. Vamos lá, né? Por exemplo, um projetinho muito simples, né? Então eu tenho aqui um formuláriozinho, né, padrão, que simples, né? Muito simples. Eu tenho aqui alguns campos de entrada de dados. Eu tenho aqui alguns labels que identificam as entradas de dados. Esse padrão é importante. Olha o padrão que eu adotei. Deixa eu, né? Opa, aqui. Os labels alinhados à direita. Os labels alinhados à direita e não à esquerda. Professor, mas à direita eu acho mais feio. Tudo bem, né? Tudo bem, você pode utilizar alinhado à esquerda. O importante é que você mantenha um padrão de projeto, né? Olha os meus componentes de entrada de dados, os meus text box, eles estão alinhados à esquerda. E eles estão um embaixo do outro. Professor, eu gosto de colocar assim, um na frente do outro. Não tem importância.
Então você defina o padrão que você vai definir, que você vai usar para a construção das suas telas. Olha os botões. Os botões eles têm tamanhos, né, suficientes, né, para o usuário, possuem descrição que sejam intuitivas, o que cada botão faz, né? Estou utilizando um tamanho do formulário mínimo necessário, por exemplo, eu não deixei um formulário desse tamanho, para que isso sobrando, né? Então vou definir um padrãozinho, né? Sempre o padrão mínimo. Um título, sempre interessante, um título que identifique aquele formulário do que se trata, aquilo dali, né? Sempre é importante. E uma das coisas mais importantes, pessoal, quando eu coloco um componente aqui na tela, por exemplo, então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esses caras têm que ter nome também, né? Assim como nome de variáveis, né? Nome de método, eles também têm que ter nome. E, por exemplo, como eu disse, eu uso a notação que a Microsoft utilizou. Pessoal, não estou fazendo comercial para ninguém, tá? Eu estou simplesmente dizendo qual foi o padrão que eu usei. Tá? Você pode usar o padrão que você quiser. Então eu estou justificando por que é que eu estou usando assim. Então, por exemplo, um componente textbox, por exemplo, ele tem que ter um nome. E eu uso essa notação. Ó, né? Todo componente que é um textbox, eu uso essa notação aqui, ó, txt código. Né? Eu uso, por exemplo, um label, eu uso a notação LBL, né? Por exemplo, se eu fosse nomear ele lá, ó, LBL código, um label. Se eu uso um botão, né? Eu uso BTN, navegar. Então eu vou usar uma notação padrão para componente. Professor, mas você falou isso daqui, você está usando um prefixo, então você está usando a notação húngara. Bom, eu decidi utilizar esse padrão definido porque eu achei interessante. E eu vou explicar o porquê disso. Por exemplo, realmente isso aqui é a notação húngara. Eu estou definindo aqui praticamente o nome do meu componente, colocando um prefixo que identifica o seu tipo. Então BTN eu sei que identifica um tipo botão. Se eu colocar aqui um textbox, um txt, eu sei que é um prefixo que identifica o textbox. Um formulário, eu uso FRM, que é uma notação, um prefixo da notação húngara, que identifica um form. Peraí, professor, então você está misturando padrões? Na realidade, pessoal, esse aqui é um padrão, como eu disse a vocês, né? Que a Microsoft utiliza e que ela mesclou esses padrões. E ela definiu que, presta atenção, os componentes visuais vão utilizar a notação húngara. Então, ela padronizou que todos os componentes que aparecem aqui na minha toolbox, né? Olha aqui, ó, na minha toolbox, todos estes componentes que aparecem aqui, ela adotou ou ela sugere adotar a notação húngara para dar nome aos componentes, tá? Para eu dar nome para os componentes, utilizando esses prefixos. Então, veja que ela utilizou no padrão dela, ela usou a notação camel case, a notação Pascal case e a notação húngara. Pessoal, mas pode? Pessoal, quando eu falo notação, eu não estou definindo um padrão, eu estou utilizando uma notação. Você pode misturar essas notações, mas depois que você misturou e definiu, isto passa a ser o seu padrão e você não muda mais. Tá? Então, essas notações aqui são importantes você seguir também. Então, os componentes de tela, cada um tem o seu. Então, pessoal, essa foi a parte de programação, de notação que nós utilizamos para a parte de programação, mas que é importante também nós utilizarmos, já na fase de projeto, já definirmos como é que vai ser estas notações ou este padrão de implementação. Beleza? Então, essa notação ou esse padrão de implementação é muito importante, é tão importante quanto o que nós vamos falar daqui a pouco, que é a parte de padronização de projetos, né? Que de uma certa forma não tem como escapar, vai voltar lá para o código. Né? Mas tudo isso faz parte. Como eu disse, pessoal, a fase de projeto está bem pertinho da fase de implementação. Então, essa maneira de pensar,
o meu pensamento em preocupação com a implementação existe. Mas isso não significa que eu tenho que ser totalmente dependente da implementação para projetar. Não é isso, pessoal. Cuidado, não vamos fazer essa confusão. O professor Márcio disse que eu tenho que ficar atento porque na programação não dá para fazer. Não, não é isso. Né? É importante nós entendermos que tanto na fase na minha fase de projeto, quanto também na fase de implementação, é necessário mantermos alguns padrões. E isso vai facilitar o desenvolvimento do sistema, a manutenção dele e a documentação de tudo isso. Tá? Então é muito importante manter isso daí. Tá bom? Deixa eu ver aqui que alguém está fazendo uma pergunta aqui. Professor, como organizar os programas na questão de organização de diretórios? Qual organização o senhor recomenda? É uma pergunta muito interessante isso daí. Né? Porque quando a gente constrói, ele está perguntando como é que eu faço para organizar o meu programa em pastas dentro do meu projeto. Aí depende muito da plataforma que você vai usar. Se você estiver usando .NET, se você está usando Java ou Delphi, cada um tem umas características ali, né? Eu trabalho com .NET e sou especialista em .NET, então eu vou falar para você como é que eu faço em .NET, como é que eu faço em C#. Então, o que eu faço para organizar? Que isso também é um padrão, pessoal. Porque quando você constrói o seu projeto, é importante você organizar tudo isso. Então, eu crio pastas fisicamente dentro do meu sistema e lá eu coloco meus artefatos. Mais especificamente, acontece isso. Dá uma olhadinha aqui no notebook, ó. Se eu entrar aqui no meu projeto, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vocês vão observar que eu criei um projetinho aqui, ó. E dentro do meu projeto, ó, eu tenho um projeto chamado repositório. Um projetinho que eu tenho. Dentro dele, eu criei uma pasta chamada domínio e uma pasta chamada persistência. Né? Então, dentro dessa pasta domínio, eu coloquei todas as minhas classes de domínio. Todas as minhas classes de negócio, que vão representar o domínio do meu negócio. E aí eu criei uma outra pasta aqui, chamada persistência, que é uma pasta onde eu vou colocar todas as classes que vão representar ou me dar condições de criar, de manipular os dados, persistir os dados em banco de dados. Então, por exemplo, no Visual Studio, eu tenho essa possibilidade de criar essas pastas dentro do meu projeto. E em Java eu consigo fazer isso também, que eles chamam isso de pacotes, né? Onde você vai criando lá as pastinhas dentro dele. Então, esta é uma das maneiras que eu utilizo dentro do Visual Studio, né? Vou lá dentro do meu projetinho, né? Botãozinho direito, peço para adicionar lá um item, aí ele pergunta, eu seleciono a opçãozinha New Folder, que ele vai criar uma pasta lá dentro, e aí eu criar as informações, criar os artefatos ali dentro. Beleza? Então é dessa forma que eu uso para organizar o meu projeto. Beleza? Bom, pessoal, tudo que eu falei para vocês foi referente à padronização da parte de implementação, que são cuidados importantes que eu, como projetista, também tenho que pensar. Tá? Porque quando chegar no programador, ele vai socar a bota, velho. Ele vai querer produzir, ele vai pegar aquilo que você passou para ele e vai socar a bota. Então, se ele que tiver que fazer algo um pouco diferente daquilo, ele vai ter que seguir alguns padrões. Então, esses padrões é legal você já ter bem definido. Beleza? Bom, agora dá uma olhadinha aqui no notebook. Nós vamos falar alguma coisa agora sobre padrões de projeto. Então, até agora, nós falamos sobre padrões de implementação, né? Notação, a húngara, notação Camel Case, Pascal Case, o hífen. Nós utilizamos esses padrões na área de implementação. Agora, existem alguns padrões, né? Que são chamados padrões de projeto. Estes padrões de projetos, eles são muito importantes para a gente projetar um software. Também, pessoal, queira ou não queira, vai acabar caindo lá refletindo isso lá na parte de programação. Então, quando nós falamos de padrão de projeto, nós estamos falando o seguinte, é assim, quando eu vou construir um padrão, quando eu vou construir alguma coisa, qualquer coisa, pessoal, se eu for construir lá um viaduto, uma casa, um carro, fazer uma mesa, qualquer coisa que eu for construir, né? Alguém, em algum momento, já fez aquilo. Alguém, em algum momento, nesses 2015 anos que nós vivemos, que nós conhecemos de história, mais, né? Naturalmente, muito mais, mas
todo esse histórico de vida que tivemos aqui, alguém em algum momento teve ideia e fez aquilo. Então talvez você não seja o primeiro cara a fazer aquilo, né? Então alguém já deve ter feito isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 1000 vezes e percebeu o seguinte, peraí, toda vez que eu vou construir uma casa, eu tenho que fazer isso. Toda vez que eu vou construir um viaduto, eu tenho que fazer isso. Toda vez que eu vou construir um carro, eu tenho que fazer isso. Ou seja, eu sempre vou fazer essa mesma coisa. Então o que o cara falou? Bom, então eu vou criar um mecanismo padrão e eu vou seguir sempre ele. Por quê? Porque quando eu for construir um outro carro qualquer, quando eu for construir uma outra casa qualquer, eu já sei que este passo aqui eu não vou precisar avaliar muita coisa, eu já sei que é assim, eu vou seguir essa ideia. Então quando nós falamos em padrão de projeto, é algo que alguém já fez, precisou fazer e que se repetiu várias vezes em outros projetos. Não só no meu, no dela, no dele, daquele outro que foi fazer. Ah, eu fiz um sistema de contabilidade. O outro, eu fiz um financeiro. Eu fiz um sistema de controle de matrícula escolar. Eu fiz um sistema para uma farmácia. E sempre eu tive que me preocupar com isso. Aí eu também. Então percebemos que isso é um padrão entre os projetos. Isso é um padrão. Então, se este é um padrão, alguém falou, peraí, então eu vou construir um mecanismo padrão, ou vou definir uma ideia padrão, e vou registrar isso e falar, isso aqui é um padrão X de projeto. Quem tiver um problema desse jeito, você se resolve desse jeito, resolve dessa maneira. Então, alguém criou e padronizou alguns processos, alguma maneira, algum mecanismo para resolver problemas conhecidos e recorrentes. Coisas que se repetem sempre, em vários tipos de projeto. Então criou-se o conceito de padrão de projeto. É um tipo de projeto, de implementação, de programação, que alguém faz e resolve sempre o mesmo problema. Né? Ou resolve a mesma... Tiveram o mesmo problema em situações diferentes, mas o problema é o mesmo. Então, criaram-se esses caras chamados padrões de projeto. Então, dá uma olhada ali como é que é um padrão de projeto, a definição do nosso padrão de projeto. Ó. Padrão de projeto representa soluções comprovadas para problemas recorrentes. Então, é isso que eu falei, pessoal. Bebi uma aguinha aqui. Então, projeto de padrão de projeto é uma solução para problemas que alguém já passou por N vezes e ele criou aquilo para ser utilizado sempre que alguém tiver esse problema. E aí, olha só que interessante. Ele surgiu na década de 70, né? 79, 70 e pouco, 77, 79. Né? Mas ele surgiu não dentro da área da informática, ele surgiu dentro da arquitetura, né? Da engenharia civil mesmo, né? O arquiteto da área de engenharia civil. E quem desenvolveu, quem foi o precursor de tudo isso, foi esse cara aqui, ó, chamado Christopher Alexandre, que foi um arquiteto também, um arquiteto da engenharia civil. Então o que ele percebeu? Ele percebeu isso, que quando ele ia construir um viaduto, quando ele ia construir um prédio, uma casa, ou qualquer coisa que ele ia construir, sempre tinha algumas coisas que eram padrão, né? Então, o que aconteceu? Ele foi criando e documentando essas coisas que sempre se repetia e ele criou um padrão. Então, hoje, todo mundo que vai construir uma casa não precisa ficar se matando, ele sabe que ele tem que fazer uma boa fundação. Né? Por exemplo, uma boa fundação. Então, padronizou que a fundação são brocas que você enfia na terra lá de quantidade de tanto, com concreto assim, é um padrão, toda a casa é formada assim. Então ele percebeu isso. Então ele como arquiteto da área civil, ele percebeu que isso acontecia dentro da área dele. Então o que ele fez? Ele falou, peraí, então vamos documentar tudo isso daí. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Então, ele teve essa ideia. E a partir dele, essa ideia a computação também adotou. Porque a computação, ela também percebeu que todo projeto que iniciava-se se esbarrava em alguns problemas e que se repetiam. Pô, quando eu fiz aquele sistema lá de contabilidade, eu tive esse mesmo problema.
Como é que você fez? Eu fiz assim. Então, cara, ó, mas quando eu fiz um sistema lá de controle de matrícula de uma instituição, de uma escola, eu tive esse problema também, a mesma situação. Resolveu-se assim. Então, o que percebeu-se? Que cada sistema, cada projeto que se fazia, tinha problemas iguais, necessidades, né? E aí o que ele fez? Bom, então vamos então padronizar essa solução. E criou-se também os padrões de projeto. Então esse cara aqui foi o responsável por isso. E aí, teve alguns autores, né? Uns caras aí, que eles observaram isso daí e eles criaram alguns padrões de projeto de software para utilizar no mercado. E dá uma olhada aqui no notebook, é esse cara aqui, ó. Né? Ou este padrão aqui, né? Esse padrão aqui que você já deve ter ouvido ou lido, GOF, né? Gang of Four, o gangue dos quatro, que eles falam, ou grupo dos quatro, né? Como quiserem. Então juntaram esses quatro caras, né? 4 pessoas se juntaram e cada uma delas tinha uma visão diferente de problemas recorrentes na construção de software. Mas toda vez acontece isso, toda vez eu tenho que gravar um objeto e o meu banco de dados é relacional. Né? O meu é um objeto, aqui é um objeto e aqui é a tabela. Como é que eu faço? Então todo mundo percebeu que isso era sempre o mesmo problema em todos os softwares, né? Que era orientado a objeto, um banco de dados relacional. Então aí os caras criaram um padrão, né? Cada um criou o seu. Então cada um desse Gang of Four aqui, cada um desses 4 aqui tinha uma visão de problemas diferentes. Juntaram esses 4 aqui e eles criaram o padrão de projeto GOF, né? Gang of Four, que são aqueles padrões que que vocês já devem ter lido, naturalmente, já tem lá, que são adotados na construção de software. Cara, desculpa pessoal, mas a coisa tá feia aqui. Tá muito ruim. Deixa eu tomar mais um golinho d'água. Então dá uma olhadinha aqui no notebook de novo. Padrão de projeto foi apresentado inicialmente por Christopher Alexander em 77. Então ele descreve que cada padrão ele resolve um problema recorrente. Deixa eu tomar um golinho d'água, peraí. Então cada padrão ele sempre vai resolver um problema recorrente. Né? Aquele problema que sempre tá se repetindo. E um padrão de projeto também, ele nunca vai resolver todo um problema, pessoal. Então vocês vão ler, depois eu vou mostrar um livro para vocês aqui, o clássico livro de padrão de projeto, que vocês precisam entender que quando nós falamos desse caso específico aqui, um padrão de projeto, ele não é um padrão para resolver uma arquitetura de um sistema, de um software. Ele não é um padrão para resolver um problema imenso. Ele é um padrão de projeto que resolve pequenos problemas dentro, não vou nem dizer problemas, mas que resolve pequenas situações dentro de um software. Então, ele nunca vai resolver todo o seu problema. Ele vai auxiliar a você a resolver parte deste grande problema que é a construção de um software. Problema não, desse grande projeto que é a construção de um software. Então é importante entender, pessoal, um padrão de projeto não resolve o projeto de ninguém. Ele não se adota um padrão. Eu adotei o padrão de projeto Singleton. Pronto, resolveu o meu problema. Não, ele resolve um problema específico de um determinado objeto, que é aquele padrão que sempre acontece em todos os projetos. Então ele resolve aquele pequeno problema. Tá? Então ele nunca vai resolver todo o projeto. Olha lá, continuando. Né? Os padrões de projeto são arquiteturas comprovadas para construir software orientado a objeto. Então, deixa eu tomar mais um gole. Então, olha só. Por que eles falam que são arquiteturas comprovadas? Porque alguém já teve um problema como esse, alguém já percebeu esse problema e que esse problema é recorrente. O que quer dizer recorrente? Acontece sempre dentro da construção do software, dentro do mesmo software ou em software diferente. Alguém percebeu isso, criou um mecanismo para resolver esse problema, testou, retestou,
tirou todos os bugs, verificou, pôs em produção e chegou à conclusão que está comprovado que esta é uma solução que resolve o problema. Então, quando acontecem alguns problemas dentro do meu software, que eu recorro a um padrão de projeto, eu entendo que eu não tenho que me preocupar em reinventar uma roda. Para que eu vou tentar resolver do meu jeito se alguém já teve esse problema e diz para mim, ó, assim que faz, cara, assim você resolve o seu problema. Então, ele é um padrão, ele é um algoritmo ou algo que alguém fez e comprovadamente aquilo funcionou. Então, esse padrão, essa ideia que o cara teve, funcionou. Então eu prefiro adotar uma solução já pronta, do que eu ter que reconstruir. E se eu quiser construir de novo, construa, né? Só que o padrão de projeto ele te dá produtividade, porque eu já tenho a solução, vou lá e faço. Quando eu falo para um cara, aqui eu estou usando o padrão Singleton, todo mundo sabe do que eu estou falando. O cara já estudou, ele sabe, beleza, então já sei como é que funciona. Então esses padrões de projeto têm essas vantagens. Produtividade, uma nomenclatura e um entendimento padrão, a comunicação entre a equipe padrão. Tá? Então olha só, esse livro que eu ia falar para vocês, dá uma olhada aí. É um livro clássico aí para quem quer estudar os design patterns, ou padrão de projeto, como é falado, né? Então esse é um livro muito usado para o estudo, né, de padrões de projeto, né? Então, pessoal, o que esse livro, ou o que esses autores vieram a fazer? Eles criaram um catálogo, olha que legal, um catálogo de todos os padrões de projeto, de todas as coisas que aconteciam dentro dos softwares e que se repetiam, e era sempre recorrente, replicava entre um projeto, aqui sempre a mesma. O que eles fizeram? Catalogaram tudo isso, criaram todos os probleminhas que existiam, criaram soluções e está lá publicado. Quando você tiver problema disso, você usa esse padrão, quando você tiver esse problema, usa esse, quando tiver esse problema, usa esse. Né? Então são soluções, não vou dizer reinventado, mas são soluções que alguém construiu para resolver os seus problemas. Então nesse livro aí vocês vão ter, quem quiser ler aí, você vai ver que ela é muito legal, ele fala bastante. Não são simples, tá? Quando nós falamos em padrão de projeto, pessoal, não é simplesmente chegar e sair. É algo complexo, você precisa estudar muito isso para entender cada padrão, depois nós vamos ver. Dá uma olhada aí, ó. Bom, o Gang of Four, ou os padrões GOF, que nós falamos, né? Então, existem algumas vantagens, né? Isso é legal, porque você vai ter um vocabulário comum entre a equipe, né? As pessoas. Todo mundo vai saber do que você está falando, né? Quando o cara fala, mas eu estou usando aqui um abstract factor. Tá, eu já sei o que é. Então, legal, você está usando isso aqui para resolver esse problema. Então o cara já sabe do que está falando, né? Eu ainda vou ter a vantagem de que aquilo já foi comprovado, de que aquilo funcionou, né? Então eu já estou usando uma solução pronta e já sei que a minha comunicação entre as pessoas que estão da minha equipe, ele vai entender o que eu estou falando, que eu estou usando um termo que faz parte do meu projeto de software, e eu sei que aquilo realmente funciona, né? É algo que alguém fez e funcionou. Beleza? Bom, todo o formato, né? Todo o tipo, né, de um padrão, quando nós criamos, porque você pode criar o seu padrão, tá? Você pode criar o seu padrão sem problema nenhum lá, né? Só que quando você cria um padrão de projeto, você tem que seguir também um padrão, né? E todos esses padrões, quando você cria uma classe, você não põe nome nela, define os atributos, né, seus métodos. Quando eu crio o meu, legal, professor, eu percebi que isso aqui está acontecendo em tudo, eu criei um padrão. Se você criou um padrão ou definiu um padrão, ele tem que seguir um padrão de nomenclatura para dar nome e tal. Então todo padrão ele precisa ter um nome, né, a descrição do problema que ele resolve, a solução que ele está dando e as consequências disso. Então veja bem, quando eu falo nome, por exemplo, eu tenho um padrão chamado Singleton, né? O nome do padrão, Singleton. Problema que ele resolve, não permite mais que um objeto instanciado dentro de um software. Solução. A solução é que, por exemplo,
A solução dele é não permitir a instância de mais que um objeto. Por isso tem o nome singleton, né? Quando você dentro do teu software, você precisa ter uma única instância de um determinado objeto. Por exemplo, gerenciador de impressoras, né? Aí eu tenho um só, pô. Ah, o meu cara que é responsável pela persistência no banco de dados, eu tenho um só, então tem que ter um objeto só que faz isso, né? Então a solução. E as consequências do seu padrão? Ele pode ter consequências positivas e negativas, né? Por exemplo, o padrão que eu estou usando, ele resolveu o meu problema, mas eu perdi um pouco de performance, porque ele é pesadinho para rodar. Ah, professor, mas isso não é bom. Não, não é uma questão de ser bom. Como eu disse, um padrão de projeto não resolve todos os problemas que você tem. Ele tem um custo. E você tem que avaliar naquele momento se isto é bom ou não. Ah, professor, então não vou usar esse padrão, porque esse padrão ele perdi um pouco de performance. Tá, então pensa num que não perca. Porque se o cara chegou a fazer isso, é porque é bem provável que não tem uma outra alternativa. Não estou dizendo que não existe, né? Mas é bem provável que ele já deve ter testado muita coisa e chegou à conclusão que é isso. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho que entender quais são as consequências de eu usar esse padrão. Ah, ele melhorou aqui, mas poxa, que ele perdeu um pouco de performance. Ah, ele ganhou performance, mas eu perdi um pouco de portabilidade. Então, eu tenho que analisar o padrão de projeto, né, que eu vou utilizar para ver se isso daqui realmente vai resolver o meu problema e não vai ter as consequências dele não vai me prejudicar depois. Tá? Então eu preciso sempre estar atento aí. Bom, dá uma olhada aqui no notebook. Existem algumas categorias, né? As categorias de padrões Golf. Então nós temos padrões criacionais, padrões estruturais e padrões comportamentais. Pessoal, como eu disse, cada padrão de projeto, ele tem uma finalidade, né? Foi feito exaustivamente, alguém fez, testou e tal. Ele tem uma finalidade. E eles estão classificados em categorias. Então, dependendo do que você quer fazer, o padrão de projeto que você vai usar. Então, cada padrão de projeto tem uma aplicação e uma categoria para utilizar. Dá uma olhada aqui, ó. Então, as categorias, eu tentei colocar, copiei na realidade essa tabelinha de algum lugar, achei interessante. Então, ele fala que eu tenho aqui, né? Não sei se está para ver bem aí. Eu tenho as categorias padrões do padrão Golf. Tem outros padrões, tá, pessoal? Mas vamos falar desse cara que é o mais... É o cara aí dos padrões. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, por exemplo, eu tenho os padrões criação, né, de criacionais, que tem dentro do padrão da categoria, eu tenho os padrões Factor Método, Abstract Factor, Builder, Prototype ou protótipo, né, e Singleton. Esses são os padrões de projeto categorizados como categoria criacional. São padrões de projeto de criação de objetos. Né? São padrões de projeto que controlam, manipulam, resolvem problemas de criação de objetos. Né? Depois eu tenho aqui estrutural. Eu tenho a classe Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight e Proxy. São tipos de padrão de projeto que trabalham com estruturas, heranças, referências, né? Quando você quer resolver algum problema que está envolvendo referências, heranças, interfaces de um lugar aqui tal, que eu tenho que resolver um problema. Então, dentro dessa categoria estrutura, eu tenho estes padrões para resolver diversos problemas aqui dentro. E depois eu tenho o padrão comportamental, que são os Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy e Visitor. São também padrões de projetos que para você resolver problemas de comportamentos, algoritmos específicos. Ah, eu tenho um algoritmo específico para isso, eu quero para isso. Então, cada um deles define ou diz para você como é que tem que ser o seu algoritmo para funcionar de acordo com o que você quer. Então, percebam, pessoal, que essa tabelinha aqui é uma tabela muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, padrões de projeto não se decora, pessoal. Não se preocupe em decorar nada, né?
padrões de projeto, ou você entende ou você não sabe nada de padrão de projeto, né? Agora, não significa que... bom, eu não domino todos os padrões de projeto, mas eu sei a função deles, eu sei para que é que eles servem, o que é um padrão de projeto, a importância que cada um tem, né? Agora, como você vai implementar cada um deles, é importante você saber e conhecer o que é um padrão de projeto. Não adianta querer decorar. Agora, essa tabelinha que eu passei para vocês aqui, é interessante decorar, velho. Provas e concursos que vocês vão fazer por aí, é bem provável que o cara vai cobrar. Ele vai chegar para você e falar assim: ô cidadão, de acordo com o Golf, as suas categorias de padrões de projetos que têm a função disso, resolver problemas recorrentes, blá, 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 marque quais são os padrões de projetos categorizados como criacionais. Aí ele coloca lá, Builder, Composite, Prototype, sim, e vai mostrando. Então você vai ter que saber decorar, na realidade é essa a verdade, você vai ter que decorar cada padrão de projeto, a que categoria ele pertence. Eu digo isso porque se você for fazer uma prova, um concurso, alguém vai te cobrar isso aqui os caras vão cobrar, né? Então isso é uma das coisas que você tem que decorar. Ah, louco, professor, não tem jeito, velho, você tem que decorar isso aqui. Então você decora bem isso, porque isso alguém um dia vai te cobrar, né? Agora, usar esses caras aqui, você tem que entender, velho, você tem que entender esse cara. Como é que... Professor, quando é que eu uso um Abstract Factor? Não, velho, você tem que entender o que é o Abstract Factor faz e um dia sentir uma necessidade para fazer isso. Porque não adianta eu explicar para você, olha, cara, não é que não adianta, né? Quer dizer, eu explicar para você um por um que cada um vai dar nó nas tripas. Não é tão simples assim você implementar, mas isso não significa que é impossível ou não. É importante você conhecê-los, ler, ver a implementação desses caras, como é que esses caras implementam. Professor, mas como é que eu vou saber? Gente, Google, né? Até eu posso passar alguma implementação para você, tem de monte, né? Então o que é importante entender? O que um método Abstract Factor, para que ele serve? Aonde, né? Onde é que eu vou usar? Quando que é utilizado? O Builder, o Factor Method, o Prototype, onde é que isso vai ser apresentado? O que ele resolve? Então, se eu entender isso, eu não preciso necessariamente agora entender como é que ele faz, né? Porque aprender como ele faz, você vai aprender de qualquer jeito. Pode ficar tranquilo, o dia que você precisar dele, você vai implementar. Então, o que é importante é você entender o que esses caras fazem. Então, olha lá. Então, nos padrões criacionais, eu tenho o Abstract Factor, Builder, Factor Method, Prototype e Singleton, né? São alguns padrões criacionais. E os padrões estrutural, padrão estrutural. Eu tenho o Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight e Proxy. São padrões que têm suas funções. Professor do céu, também tem uns nomes meio cabeludo aqui. Olha, até o próprio nome dos padrões de projeto tem nome sugestivo. Agora, naturalmente, você tem que entender o que é um Bridge. Professor, o que é uma Composite? O que é um Flyweight? Eu preciso entender um pouco disso para também poder saber como que funciona cada um deles, né? E tem o padrão comportamental, né? Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, o Mediator, Memento, Observer, que é o Observer, pessoal, é um dos... A gente utiliza no dia a dia, né? No dia a dia, para quem programa em Delphi, em C#, em Java, em C++, para quem programa nessas linguagens orientadas a objeto, usa o Observer e não percebe. Deixa eu tomar um golinho d'água. Ele usa o padrão comportamental Observer e não percebe. Como assim, professor? Quando você constrói um programa em C#, que você coloca lá, por exemplo, um botão, né? E você dá um clique em cima dele, você não programa um evento para aquele evento, clique do botão que você não escreve? Gente, isso é um padrão Observer. O que é um padrão Observer? Um objeto observando o outro. Um objeto observando o estado de um outro objeto. Ou seja, quando esse objeto mudar o seu estado, o observador vai receber uma mensagem, ó, o cara lá mudou. O que eu vou fazer aqui dentro, não importa. Mas então, por exemplo, isso aqui é um padrão Observer, né? Um padrão que você pode falar Observer. Por quê? Porque quando eu clico no botão do mouse, um outro objeto está respondendo para mim.
um outro objeto está sendo informado que esse botão clique, que esse botão foi clicado. Ou quando você põe um text box lá, por exemplo, que você digita uma letra lá no evento keypress e você quer tratar aquela tecla. O componente text box está comunicando um outro componente, que é o Windows, que é o formulário, que houve uma mudança no seu estado. Então o que acontece? O formulário está observando o text box. Isso é um padrão observer, por exemplo. Então é um padrão que existe, que alguém percebeu, poxa, mas isso acontece em todo lugar. Toda linguagem, o cara tem um evento. Então criou-se esse mecanismo. Agora, pessoal, este mesmo padrão, no caso o observer, não significa que a maneira como você implementa é igual em todo mundo. Não é isso. O que é importante entender num padrão de projeto é o conceito dele, a teoria dele. Por exemplo, o observer, ele diz que um objeto observa o outro. E quando esse objeto observado muda o seu estado, o observador recebe uma referência. Ó, o cara lá mudou. Agora, o que ele vai fazer com isso aqui? Agora, a maneira como você escreve algoritmo, como você programa isso, aí é diferente para cada linguagem, para cada necessidade sua. Então, quando nós falamos em padrão de projeto, não significa que os mesmos ifs que você escreve aqui, você vai fazer lá no outro. Não é nada disso. Você simplesmente está usando um padrão de referência, que é um padrão de projeto, para aplicar no outro. O código que você vai fazer, o algoritmo que você vai escrever é diferente, mas o conceito de observador 1 é o mesmo. Então esse é um exemplo clássico de padrão de projeto que a gente utiliza e não percebe. Alguém criou e as empresas como Microsoft, Borland, a Oracle e tal, eles implementaram nas suas ferramentas. Que já tem um padrão. E existem muitos outros, pessoal. Para quem trabalha aí com em C#, por exemplo, Delphi, trabalha com banco de dados, vocês vão ver lá que tem classes de banco de dados que são genéricas. E você cria lá um método, um factor, lá um abstract factor que vai criando classe de banco de dados para você, independente do banco de dados. Então, muitas vezes nós utilizamos esses padrões e não percebemos. Por isso que é importante entendermos isso. E quando você sentir necessidade ou ver um problema, saber qual deles eu vou utilizar. Beleza? Então para a gente finalizar, por que usar padrões de projeto? Por que usar padrões de projeto? Para resolver problemas recorrentes, problemas que sempre acontecem, sempre do mesmo jeito e a solução é a mesma. Não, quando eu digo, pessoal, a solução é a mesma, não é código, tá? Você não pode simplesmente criar um componente, uma classe e falar isso aqui resolve tudo. Não. É um conceito do padrão de projeto. É um padrão de visão. Ah, vou aplicar este padrão que o cara enxergou aqui. Então, se eu dissesse a vocês, olha, aqui eu estou usando o padrão Observer para monitorar um sensor de temperatura da sala. Então eu já sei, eu já estou sabendo que o Observer é isso, é um objeto observando o outro e um comunicando o outro do seu estado. Ó, mudou aqui, mudou ali, agora... Aí eu tenho que entender isso. E aí agora, como foi implementado código, aí, gente, diferencia de uma linguagem, de um projetista, de um programador para o outro. Tá bom? Então vamos lá, eu uso o padrão de projeto para resolver problemas recorrentes, aumentar, né, não é alimentar, né, aumentar a produtividade. Por quê? Porque eu não vou reinventar a roda, criar um projeto novo, né, eu vou ter esse cara pronto para usar, essa ideia pronta. Define boas práticas de projeto, porque você cria, né, uma padronização, produtividade. Soluções comprovadas, eu não tenho dúvida que funciona, porque um monte de gente já usou, né, soluções comprovadas. Sistemas que devem ser projetados para facilitar a manutenção. Então eu devo usar padrões de projeto, né, para facilitar a manutenção, porque se eu sei que o cara segue um padrão de projeto, a manutenção dele eu tenho que ficar atento, porque eu sei que um observer, se eu mudar de um lado, eu sei que do outro lado tem alguém observando, pode ter, né, pode ter problema de produtividade, de programação, né, porque se eu mudo um lado e não mudo o outro, pode ter problema. Tá? E promover o baixo acoplamento e alta coesão. Então, o que nós vimos, né? Então, os padrões de projeto pode também definir sim, um baixo acoplamento e aumentar a coesão. Então, pessoal, padrões de projeto não é a solução para todos os problemas
que vão acontecer dentro do seu projeto, mas ele vai resolver problemas pontuais dentro do meu projeto. Então, quando eu estou projetando um software, né, eu tenho que pensar nisso. Pessoal, mas esses padrões de projeto, você não falou que é mais ligado à implementação? É, mas eu tenho que modelar isso. Eu tenho que criar uma classe, eu tenho que dizer que essa classe está sendo observada por essa classe, esse objeto por esse objeto, qual é o mecanismo que eu uso para comunicar que um objeto mudou de estado, se eu uso um banco de dados, se eu uso o socket, se eu uso o arquivo, o que é que eu vou usar, chamada de método. Né? Eu tenho que projetar o padrão observer. Ó, aqui eu vou usar o padrão observer, legal. Como é que nós vamos implementar isso? Assim, 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 assado. Beleza, então o projetista ele modelou tudo o que ele precisa. Né? Ele construiu toda a infraestrutura que ele precisa para resolver aquele problema e ele vai passar lá para o programador. Ele vai falar para o programador, ó, velho, aqui, ó, esse padrão aqui, o observe. Conhece o padrão observe? Conheço, então, usamos aqui. Então o cara também vai se tocar, falar, legal, então já tenho ideia de como que isso vai acontecer. Como é que eu vou programar? Assim, assim, assado. Tá? Então, pessoal, padrões de projeto são rotinas, digamos assim, são coisas que alguém pensou, passou por problemas, criou uma solução, deu certo, documentou isso e falou, ó, quem quiser usar, usa assim, que dá certo. E quando falamos de padrão de projeto, é bom também pensar em padrões de implementação, nomenclaturas, né? Aquelas normativas que você usa para definir padrões de projeto. É muito importante isso, velho. Faz diferença sim no seu projeto, tá? Faz diferença sim, inclusive na sua avaliação como profissional, como projetista. Beleza? Como é que está nosso tempo aí? Acabou? Beleza, pessoal. Hoje, então, nós encerramos a nossa atividade, lembrando vocês que a última aula, que seria a aula da semana que vem, né? Nossa já foi gravada e está disponível para vocês já assistirem, tá? E peço para que vocês não utilizem a hora da aula-atividade para assistir essa aula e façam, né, a aula-atividade, que é importante, é uma atividade legal para discutir em equipe, aí como é que funciona toda a dinâmica do exercício aí, que é em equipe, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, desejar a vocês um bom estudo, tá? E que vocês tenham sucesso na vida profissional de vocês e na vida pessoal. Então, um grande abraço a todos vocês e até um próximo encontro.